Linha é nós aqui então, hoje com as feiras. Ivandro Monge já ia atravessando o samba aqui, o programa está começando. Eu ia virar o jogo. Tá bom, tá certo. Tem a dupla também, Paulão e Paulinho, olha que legal aí. Paulo Galvão e Paulinho Azevedo, tudo bom? Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal aqui. Prazer voltar, depois desse tempo na Rússia, estamos de volta. Estava na Rússia, já trabalhou muito, Paulão? Bastante. Passou até fome, como é que voltou mal? Não passei fome não, mas foi difícil. Foi difícil. Tá com medo de virar pra cá por quê, Paulo? Tá meio assustado? Não, tô aqui, né? Pronto. Tá vendo? É assim que acontece. Bom, futebol da Rússia, Brasil não teve jeito, né? Aquela coisa ficou pra trás lá, então... Pois foi uma Copa interessante, mas sem grandes novidades, né, Pedro? Não teve novidade tática, não teve um grande craque. Pelo contrário, né? Os craques foram saindo cedo. Pedindo licença. Mas foi uma Copa legal. Assim, eu acho que a França venceu com mérito. Eu acho que a Bélgica era mais time, mas por ter uma defesa melhor, a França foi campeã com mérito. Tá, então, vamos falar de futebol mineiro. O Cruzeiro, mais uma vez, quando a torcida achava que o time ia, não foi. Perdeu para o Corinthians e ficou a sensação de que poderia ter sido diferente. Onde é que está o erro? Ou não tem erro, Paulo Azevedo? Ô, Pérez, eu até acho assim, o Cruzeiro fez um ótimo jogo, principalmente na primeira etapa, né? No segundo tempo caiu um pouquinho, mas eu vejo o pessoal questionando muito já de cara, porque perdeu esse jogo, né? Questão de rodízio e tal. Acho que o Mano tá fazendo certinho. Ele já fez em alguns momentos, na minha opinião, opções equivocadas, quando trocava os 11, aí eu já sou meio contra. Agora, 3, 4 jogadores, pelas decisões que o Cruzeiro tem agora em agosto, acho que o Mano fez certinho e jogou um jogo que, infelizmente, a bola não entrou, o Cássio foi muito bem no jogo. O Cruzeiro foi mal no jogo, você fala que o Cruzeiro jogou mal, não jogou mal. Mas o Vaguinho de Três Marias está falando aqui que o Cruzeiro não é líder por causa da teimosia do Mano, que na Tríplice Coroa, inclusive, falando no Twitter aqui, não teve poupação de jogadores. Era diferente. Era uma outra época, com outros compromissos. Eu acho que o Mano tem razão de poupar sim, gente. Agora é o momento de poupar. Na frente não vai dar. Na hora que chegar no mata-mata, não tem como. Agora tá certo. E realmente foi isso que o Paulo falou. O time criou chances, teve chance de ganhar o jogo e naquele dia que as coisas não dão certo. Acontece. Tem um problema que eu acho que é gravíssimo e já vem de um longo tempo. Todo jogo que o Manel joga, ele falha. Ele se complica e complica toda vez. Então, tem um problema sério para se resolver com ele. Tem. Como é que ele perde uma bola de cabeça daquela? O Romero. Tem dó, né? Com um baixinho para não. Deve ser uns 2 palmos menor que ele. Não pode. E errou o passe do primeiro gol. Tudo bem que eu acho que poderia ter o passe errado, tem forma de você recuperar a bola, outro recuperar e tal. Agora, ele perder aquela bola de cabeça. Ele ficou esperando, né? E o Romero veio por trás. Não. Eu vejo assim, a gente fala muito de elenco, né? E o Cruzeiro hoje, se não tiver o melhor, tem um dos melhores do país. Quando você tem elenco, então o que você tem que fazer? O elenco tem que rodar, o elenco tem que jogar, né? Tem alguns jogadores que estão devendo? Tem, claro que tem, mas todos os times têm jogadores que estão devendo. O Cruzeiro também tem. Mas tem que rodar o elenco. E você substituir, por exemplo, 3, 4 jogadores, é normal. Vai pegar o Santos na quarta, depois na outra quarta tem o Flamengo, aí depois pega o Santos de novo, depois no final do mês tem o Flamengo. São os jogos do ano do Cruzeiro. Um jogo a cada 3 dias e meio. Exato. Vocês falaram aí, ó. Tá passando. Esse é o lance do Romero. Não pode. Ele estava de costas, ficou esperando. Não pode. Zagueiro que espera a bola dá nisso, né, Ivan? Você, no seu tempo, aqui, é isso, né? É igual aquele gol que a Suíça fez na gente. Foi falta do Milan, foi só que o zagueiro tem que marcar o atacante por trás, não é na frente. Errou ali. É igual ali tá esperando o quê? A bola é dele. A bola é dele. Ali, a bola tem que ser dele. Subiu, ele tem que subir. Vai na bola, não espera a bola, já dizia. Vai na bola, é isso mesmo. A bola é sua. Bom, e o Atlético? O Atlético perdeu para o Grêmio e para o Palmeiras na volta da Copa, mas venceu o Paraná, não é isso? E o Paraná que engrossou relativamente o caldo aqui no Independência. Então eu pergunto, dá para acreditar nesse time do Atlético que está remontado, que a grande verdade é essa? O Atlético vai ter mais dificuldades, né? Assim, contra o Grêmio, acho que foi um dos piores jogos no ano. O Atlético era para ter tomado demais do Grêmio. 2-0 ficou muito barato para o Atlético. Já contra o Palmeiras, teve uma evolução boa. A defesa ainda... Defesa que eu falo não é miolo de zaga não, viu, gente? Não é só o miolo não, porque a defesa é um sistema como um todo. O sistema defensivo ainda ficou devendo, mas o time foi bem melhor. Agora, contra o Paraná, a verdade é que o Atlético não jogou bem. O Atlético venceu 2-0, mas não jogou bem. Foi diferente do Cruzeiro, por exemplo. Valeu pelos 3 pontos. Né? Claro. Os 3 pontos valeram muito, né? Agora tem o Bahia fora. Eu tenho a impressão, não sei se o Paulão e o Ivan têm a mesma impressão, que nessa remontagem do Atlético, é claro que você acha que tem paciência, mas os resultados têm que acontecer, porque senão o Thiago Largue vai ser pressionado por isso. Mas na remontagem, o Atlético tende a jogar melhor fora de casa.
né? Porque aí você arma um time mais fechadinho, uma coisa mais arrumada, como foi contra o Palmeiras, por exemplo, explora os contra-ataques, aí você tende a jogar melhor. Dentro de casa, o Thiago vai ter mais dificuldades, porque aí os times vão fazer o contrário, né? Vão fechar contra o Atlético. O Atlético vai ter que ir para cima. Aí já tem mais dificuldade. Eu acho que vai ter um problema seríssimo de meio campo, você falou de marcação. Não foi a saída de Otero, não foi a saída, essas saídas, até que do Roger Guedes, o problema maior que o Atlético tem para mim é que o Blanco saiu. Ali desestruturou o meio campo do Atlético. Ali foi que ele desestruturou tudo. Exato. Apesar do Elias ter feito 2 bons jogos, né? Contra o Palmeiras e até contra o Paraná, que o Atlético não foi bem, o Elias até fez um bom jogo. Mas tem hora que ele resolve que ele não tem que marcar, aí é o problema, né? Verdade. E o time é muito mexido, né? Assim, se a gente for pensar, são muitas mudanças em todos os setores praticamente. E aí precisa de tempo para colocar a casa em ordem aí. Vamos ver se vai dar desse tempo para o Thiago Largue. O futebol brasileiro tem essa história, o planejamento vai até a derrota. O Mano falou isso na coletiva, né, Paulo? Você estava lá, o Mano falou assim, perguntaram sobre os 2 anos à frente do Cruzeiro. Ele falou, olha, só é possível porque no futebol uma coisa só que vale, é vitória. Né? Então, se o Thiago Largue conseguir, cara, vai lá no Bahia, ganha do Bahia, depois vem aqui, joga com o Internacional, aí, enfim, ou então empata com o Bahia, ganha do Inter aqui, aí vai levando, consegue ir levando, né? Porque o Atlético só tem um brasileiro agora pela frente. Agora, se leva uma tamancada do Bahia lá, leva outra do Inter aqui, já começa a pressão. A gente viu agora o Palmeiras trocando treinador, o Santos demitindo o treinador, é um negócio meio maluco. E o Santos trocou o treinador sem razão para trocar. O time é ruim. A culpa não é do Jairzinho, não. E é um treinador bom que está no Pois é, aí é aquela história. O Jair Ventura, todo mundo sabe como é o jeito dele trabalhar. Monta um time reativo, como fez com o Botafogo. Não é o DNA do Santos. O Santos, historicamente, tem um time de ataque, um time leve. E aí, realmente, não deu certo. Mas isso é na hora de contratar. A hora que você contrata o treinador, você tem que saber o que ele vai propor. O dirigente fica perdido, por exemplo. Isso mesmo, se você tem um time que vai adequar. Eu estava lendo de ontem para hoje, aí falava-se primeiro no Zé Ricardo, que eu acho que é um bom treinador, acho que é um treinador que merece ter sequência, é um grande clube aí. Depois agora Osório e hoje pela manhã Luxemburgo, né? É o nome que ganhou mais força no Santos. O nome do Luxemburgo, aí já... De repente ficou Filipão e Luxemburgo, vai para o Palmeiras, um vai para o Palmeiras, outro vai para o Santos. O nome mais força. Voltou, essa é a grande verdade. Aí um amigo meu gritou, o Filipão voltou, um gritou lá de trás, assim, gol da Alemanha. É mais ou menos por aí, né, Ivan? Eu faço está tentando renovar realmente, mudar esse treinador. Nós estamos vendo essa situação agora com a América. A América mudou. E o que mais me chamou a atenção nessa história foi os treinos do Adilson, não tem treino de ninguém correndo com a bola, né? É treino de posicionamento. Ele pega a bola, bota aqui e explica, eu quero você fazer isso, você faz isso, você vai lá, não sei o que, coisa atrás aí. Quem for batido, o outro tem que vir cobrindo, e quem foi batido tem que voltar para cobrir. No final do jogo até, a gente estava cobrindo lá do América, né? O Donizete falou isso comigo lá na entrevista. Falou, a gente sabe o que o cara está falando, fica fácil. Fica fácil. Então vamos falar do Coelho, então. O time cai para a zona do rebaixamento, né, na época da parada da Copa, trocou o treinador nessa parada e tudo mais, e Drubsky não deu certo, em 2 jogos veio Adilson Batista, que o Ivan está falando aí, e o time venceu o Internacional. Então, até então, o Internacional era o 3º colocado. Adilson, um treinador de Série A, até comentamos isso também, né? Não seria isso que faltava ao América depois da saída do Menderson Moreira, um treinador para chegar e se impor, falar, peraí, que sou eu? No caso do América, eu acho que quem errou foi a diretoria, viu, Pérez? Quando o Anderson saiu... Nada contra o Ricardo Drubsky, acho que é um baita de um profissional, essa parte então de bastidores. Chegou um ponto de andar, né? Pois é, mas aí a diretoria tinha que ter contratado na Copa, né? Na parada da Copa, porque aí o Adilson... 30 dias, 35 dias, que ele poderia ter preparado o time para poder... E isso eu tô falando, que não é agora que contratou o Adilson, não. Lá na Rádio Confidência, na 98, lá eu falei, gente, acho que o América errou. O América deveria ter buscado um treinador e deixado o Ricardo fazer esse trabalho que vinha fazendo como diretor de futebol. E aí o Ricardo tem um tempo que já não tá ali, na beira do campo e tal, 2 resultados ruins, aí eu acho que acertou, quando trouxe o Adilson de imediato. Inclusive o Ricardo Drubsky participou da vida do Adilson. Foi o que ele até explicou na coletiva. E é uma chance também para o Adilson, né? O Adilson estava quase 3 anos, depois eu conversei com ele, tem quase 3 anos que eu não trabalho. O que você fez nesse tempo? Eu procurei estudar, fui visitar clube, foi ao Chelsea. Foi ao Arsenal, ele foi para a Europa, foi procurar... Agora, ele demorou um pouquinho a arrumar emprego, hein? Demorou. Agora, é uma coisa... Marcelo Oliveira também demorou. Mas é uma coisa que tem 2 lados. O América é importante ficar na Série A e para o Adilson é importante mostrar serviço. Isso. Então, as 2 coisas estão casando. Eu, particularmente, gosto muito do Adilson. Vontade de comer. Eu gosto muito do Adilson, assim, do trabalho dele. Eu na época do Cruzeiro, 2009, eu estava cobrindo o Cruzeiro naquela época.
Então eu sempre gostava. Pensava que o Adilson deveria mudar um pouquinho no trato com a gente, até mesmo com o torcedor, né? O Adilson tinha... normal. Não, eu até achei que ele está bem mudado, assim, né? A gente torce para que mude mesmo. Eu me recordo, por exemplo, o Levi Coupe. Né? O Levi, quando fez a última passagem no Atlético agora em 2014, era um outro treinador. Era bem mais leve. Era uma outra pessoa. O Adilson, ele volta com mais bagagem, ele volta reciclado, a gente acredita inicialmente, e sem essa de apelido do professor Pardal, né? Que mais incomodava o Adilson naquela época. Mas ele conhece futebol, é um cara que conhece, pode ajudar muito a joga com o time, tá à beira do campo, o cara olha, peraí, tem um cara ali que dá uma voadora na placa. O cara foi capitão no jogo do Cruzeiro. Cruzeiro. Deu uma voadora, comemorando o gol, deu uma voadora na placa. O Adilson foi capitão do Grêmio na conquista da Libertadores, né? Isso aí dá um respaldo violento para ele na beira do campo. Igual você colocou do Donizete que entrevistou, né, Pérez? Tem muita história também, né? Na Libertadores, né? Quebrou a perna, depois voltou. Jogou, quebrou no mesmo lugar, aquela coisa. O Adilson, ele era um zagueiro em nível de seleção. Sim, bom jogador. Ele era um bom jogador. Bom jogador. E raríssimos jogadores de nível de seleção conseguem se tornar grandes treinadores. Sim. Mas ele tem potencial para isso. Com certeza. Um grande jogador. E nesse jogo que a gente está vendo aí, esse empate do América com o Internacional, né? Aí teve essa polêmica de pênalti aí que não acabou no... Eu achei que foi pênalti. Nada disso, não. A gente vai comentar isso aí. A polêmica que foi gerada toda foi justamente as expulsões do Wesley e do D'Alessandro, depois de um lance envolvendo Cuesta e Leandro Donizete. Vamos rever o lance aí. Alguém viu alguma coisa de anormal nesse lance aí? Donizete chegou, teve aquela coisa da ele chegou duro, como ele sempre chega, né? Aí até então estava normal, olha lá, o Wesley entrou na confusão, olha lá, vai pegar ali, o juiz vai tomar uma cabeçada ali sem querer, olha lá. Quer ver? Vai chegando, aí dá aquela confusão toda e os dois expulsos. Olha lá. Eu não entendi, sinceramente, o Wesley chegou querendo enforcar o D'Alessandro. Agora o D'Alessandro deve ter falado alguma coisa. Agora, eu não entendi ele ser expulso, sinceramente. Não, ele pegou a cabeça Pode até repetir o lance aí, meu time, tenta sincronizar, assim, a gente vai ver com mais detalhe. Ele pega a cabeça do D'Alessandro, dá um empurrão e pega na boca do árbitro. O árbitro falou, peraí, aí já avisou. O árbitro falou na súmula que foi questão de palavrões. Vamos analisar, vamos ver se eu consigo identificar o lance para vocês. Na palavrão também, eu vou dizer uma coisa para você. O jogador fala de palavrão, é um negócio de louco. Olha lá, presta atenção agora, olha lá, viu? Ele pega pelo pescoço. Ele puxa, ele empurrou. Olha lá, na sequência, ó. Não, o Wesley... Olha lá, pegou na cara do juiz. O Wesley poderia ter sido expulso e deveria. Aliás, o Wesley tem que se explicar no América, né? Ele tá jogando a bolinha bem pequena. Agora os dois estavam se estranhando. Desde a hora que o Alessandro entrou com 12 minutos e em 4 bolas eles se estranharam. Passa pela questão da fama, o D'Alessandro também tem um histórico. A folha corrida do D'Alessandro não ajuda nada, né? Não. A folha corrida, né, Paulão? Não ajuda nada. O Wesley pelo D'Alessandro, venhamos e convenhamos, foi uma troca boa. Muito boa. Até que o pessoal, a melhor coisa que aconteceu, tirou o D'Alessandro de campo. E esse é o lance do pênalti. Eu, particularmente, achei pênalti. Eu não achei. Eu acho que ele está com o braço colado no corpo. Não há como ali. Ele não amplia a área de atuação. Sinceramente, eu não marcaria. Ele não está com o braço aberto, ele está com o braço no corpo. Ele não tem jeito. Pois é, vira o lance aí. E esse Donizete, ele me lembra muito um zagueiro que está aqui no programa. Quem? Quem seria ele? Quem? Ivan Piranha Drummond. É o zagueiro enjoado. Chegava só com a sola assim, ó. Não, você bate o milho, depois você joga. Quem falou isso? O Strick. Falou o que pra você? Conta pro pessoal aí. Bom, o Strick me chamou um dia, a gente é vizinho de prédio, ele levou o time da rua para jogar no sítio dele, lá em Vespasiano. Chegou lá e falou assim, vem cá que você vai jogar de back. Falei, mas eu não gosto de jogar de back, eu gosto de jogar de central. Na época era central ainda, né? Central, Tem muito tempo. Eu tinha 12 anos. Falei, não, você vai jogar de back, você reparou que você é o mais alto? Falei, tá bom. Agora, tá vendo 9 deles? Falei, tô. Dá nele. Falei, mas por quê? Todo centroavante é medroso, se não for, você dá nele até ele ficar. Tá vendo 10? Dá nele também, que você for armador bom, vai armar lá atrás, não cria problema pra gente aqui. É por aí, né? E vou te dizer uma coisa que você nunca vai esquecer, é verdade, eu carrego isso pra vida. Quem bate primeiro é que manda. Quem bate primeiro é que... Paulão também é um zagueiro também, meio casca grossa, né, Paulão? É, bem mais grossa do que casca. É verdade. Ainda bem que eu fui estudar, né? Desde cedo eu sabia que não ia dar certo. Mas não tem jeito, o zagueiro tem que arrepiar mesmo. Olha só o posicionamento do general ao ser perguntado sobre esse lance que a gente viu aí. Aliviar? Vai jogar peteca. Fala, general. Já foi dividir com o zagueiro já? Ver como que é? O zagueiro dele veio rasgando, eu fui também normal. Só que aí a minha foi um pouco mais pra cima, mas nem pegou de direito não. Lance normal, nunca machuquei ninguém, não é agora que eu vou machucar. Mas eu não vou apelar pra ninguém não vou tirar o pé de nada. Às vezes acaba pegando, mas sem maldade.
Tá vendo? Sem maldade, mas acaba pegando. O Donizete sempre foi muito viril. Ele de vez em quando pega, né? Exagera. Bate mesmo. Mas, de vez em quando exagera. Mas sempre foi muito viril, sempre chegou duro mesmo. É o perfil do Donizete, não vai mudar, né? Vem cá, Arthur. Chega aqui. Arthur, fica posicionado aqui, assim, ó. Aí, fala no microfone comigo. Aí, prepara. Tá ligado? Certinho aí? Acho que tá. Gente, é o seguinte. Com o Donizete espanando na área, o Coelho venceu mais uma para alegria dele aqui, o Arthur. Quantos anos, Arthur? Eu tô com 12. 12 anos. E você vai em todos os Jogos da América? Tá indo? Todos não, alguns eu vou. Pois é, mas eu tô sabendo aí, que para os supersticiosos principalmente, que o América venceu, mas muito se deve a você. Como assim? Que história é essa? A história é assim, eu tenho um amigo americano fanático que mora muito perto da minha casa. Muito perto da sua casa. Aí, Série B, ano passado, 4 jogos mais ou menos, 4 vitórias que eu fui. Aí dá esse ano, o único jogo que eu fui, contra o Vitória, 2-1 no início do ano, e anteontem. Então, eu fui em 6 jogos do América. E o América ganhou todos? Ganhou todos. Rapaz, Ivan, você que descobriu esse menino lá, né? A gente via outra história. Eu estava conversando com o pai dele, que é do Save Cerrado, que é um projeto que a América entrou. Apoiando a América, tá, né? Apoiando, é para salvar o Rio de São Francisco, salvar o... Isso é importante. Isso é muito importante. Gente que viaja muito, eu adoro o interior de Minas, a gente vê essa questão do Rio São Francisco, prestar atenção, realmente não é só tirar água do rio, não. Não. Você tem que trabalhar as nascentes, trabalhar, né, a recuperar. Mata ciliar. Mata ciliar, principalmente, e também o desassoreamento do rio, limpeza das águas, isso é muito importante. Então, parabéns ao América e também... Eu conversava com o pai dele e tal, e ele pegou... Aí, o pai dele tá ali sentado. Aí, então, ele pegou, quando ele falou, você é americano? Eu falei, não, eu sou meu amigo que é americano, ele vai pro jogo, eu vim em 5 jogos, ganhei 5. Eu falei, então se você ganhar hoje, você vai ter que voltar em todo jogo. Aliás, eu conversei com uma pessoa sobre isso. Aquele que mandou o recado. Mandou um recado. Pois é, o Marcos Salum, presidente do América, ele mandou uma mensagem para você. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vira para cá para você ver. Vamos ver. Fala, Salum. Arthur, meu pé quente. Um grande americano começa assim, viu? Vai em todos os jogos, o time começa a ganhar, aí ele passa a apaixonar pelo time. Estamos de braços abertos para te receber. Um abração. Vai chegar mais um pouquinho. Ele está de braços abertos para te receber. Como assim? Você não é americano? Olha, de nascença, eu nasci sendo atleticano. Atleticano fanático. Mas todo mineiro, pode ser cruzeirense, pode ser torcedor do Vila Nova? Do Vila Nova, qualquer um, do RT, Ipiranga, o RT, vai torcer para o América. Vai torcer para o América? Vai torcer para o América. Você torce para o América? Eu torço para o América de qualquer jeito. Rapaz, já tem a camisa do América? Camisa do América, ganhei. Ganhou? Ganhei. Ganhou não, você vai ganhar, não é isso, Ivan? Tá aqui. Traz aí para ele aqui, ó. O Salom mandou para você. Obrigada. Porque todo jogo é que é o celular. Então tá. Tá vendo? É para dar sorte para o América, então. Tá feliz com a camisa? Feliz, claro. Vai tirando e vai vestindo aí, que eu vou chamar o intervalo agora. Depois do intervalo tem mais bola na área. Vamos saber como estão os times mineiros para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Arthur vai vencer. Ó, é o rei Arthur vestindo a camisa. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Coelho, tá aí. E no programa Guimoreira deste sábado, você confere o quadro de Menezes. Como é que o Mano está armando esse time para esse jogão de bola? Vamos lá. Um olho no peixe e outro no gato, ou melhor, no São Paulo. Se não faltam ditados no futebol, esse resume bem o momento vivido pelo Cruzeiro. O time briga pelo G4 do Brasileiro e ainda tem pela frente o tricolor paulista, vice-líder do Nacional, neste domingo no Mineirão. Mas, por outro lado, o Santos, pela Copa do Brasil, também não sai da cabeça da Raposa. O jogo do São Paulo, ele é um jogo decisivo porque todos os jogos do Campeonato Brasileiro têm a mesma valoração em termos de pontuação. Mas o jogo do Santos é super decisivo. O treinador ainda disse que vai continuar o tal discutido rodízio. Para esse jogo contra o São Paulo, a única certeza é de que Lucas Silva está fora. Ele recebeu o 3º cartão amarelo diante do Corinthians. Bruno Silva, Lucas Romero e Ariel Cabral brigam pela vaga. Se nós não fizermos isso como comissão técnica, nós vamos perder os jogadores aí na frente. É só olhar para os adversários. A cada jogo você vê alguém saindo com lesão muscular, com dificuldade.
porque vai acontecer. Nos últimos 3 jogos contra Atlético Paranaense, América e Corinthians, o Cruzeiro saiu atrás do placar. Mas, na partida diante do time paulista, Raposa não conseguiu virar o jogo. Meus amigos, isso vem incomodando muito o técnico Mano Menezes. E a gente quer voltar a jogar bem, fazer mais 90 minutos como fizemos no jogo passado, 45. Não sair atrás, como saímos nos 2 jogos na nossa casa pelo Campeonato Brasileiro, tanto frente ao América quanto ao Atlético Paranaense. No meio desses tantos jogos pelo Cruzeiro, o técnico Mano Menezes completou 2 anos à frente do time celeste. É sinal também de que temos aqui um ótimo clube para trabalhar, com boa estrutura, com jogadores de qualidade no elenco, porque treinador não ganha, né, sem essas coisas importantes. E agora pretendo ficar aqui para alongar ainda mais esse período. E o caminho é um só, né? O futebol só respeita uma coisa: vitórias. Tá aí, só respeita a vitória. E boa tarde, Vaquinha, abraço para vocês. O Manuel e o Thiago Neves têm que ser reservas, diz o Jânio Policarpo no nosso Twitter aí, o BA, maiúsculo, né, Alterosa, minúsculo, BA, Alterosa, manda sua participação aí. E o Thiago tá falando o seguinte, que entendo o rodízio de jogadores humanos, mas o Mano Menezes precisa puxar a orelha de alguns jogadores. Será que tem alguém fazendo corpo mole nessa história aí, que o pessoal tá pegando no pé do Thiago Neves, que... Ele tá mal mesmo. É o momento. Fase acontece, né, gente? O jogador, às vezes, a gente tem que entender isso também. Não está sempre em alto nível. Ano passado ele teve uma temporada muito boa, conseguiu atingir as metas que tinha traçado, 17 gols, 13 assistências. E esse ano caiu e é normal. Agora é dar um tempo e ver o que acontece, tentar recuperar o jogador. Ele diz que está se sentindo bem, diz que não tem problema físico, que está 100% fisicamente. Então, deixar ele jogar. O Mano faz a opção pelo rodízio, né? Vai poupar jogadores que completarem 5 jogos seguidos. Ele está pensando naturalmente na Libertadores. Para mim, ele está certo, já que a campanha no Brasileiro segue boa dentro da estratégia montada por ele. E para vocês aí? Eu também acho que ele está certo. Acho que ele está certo. Já falei até aqui no bloco anterior. Em relação ao Thiago Neves, o detalhe é o seguinte: ele foi um jogador extremamente decisivo ano passado. Extremamente. Nos momentos mais cruciais, que precisou mais do Thiago Neves, ele correspondeu. Esse ano ele está mal mesmo. Está muito mal. Mas ele está tentando. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, eu fiquei de repórter lá embaixo, você vê que ele está correndo, está buscando, está tentando, não está dando certo. Aí entra uma coisa que você pode fazer, mas, enfim, por ser um jogador importante no elenco, não só tecnicamente para o time, mas também para o elenco como um todo, que ele tem, né? Esquema de jogo, uma voz forte. Não sei se o Mano faria isso. Mas aí, pelo elenco que você tem, às vezes poupar ou até sentar no banco um pouquinho não faz mal também não, né? Porque também não pode atrapalhar o time do Cruzeiro. O Thiago Neves, aí vai ficar esperando o Thiago Neves voltar. Às vezes senta um pouquinho, coloca outro jogador, entra durante o segundo tempo, né? Aí já faz um gol, ganha uma confiança, aí volta como titular depois. Enfim, acho que o Mano tem que pensar nisso, porque realmente, tecnicamente, esse ano ele não tem rendido, não. Eu acho que esse rodízio está certo, porque é o seguinte: os jogos decisivos são contra Santos, Flamengo. O Cruzeiro foca muito em ganhar uma outra competição esse ano, para foi campeão mineiro, que seja uma competição que garanta a Libertadores. Ou que seja a própria Libertadores. Seja a própria Libertadores. Correndo o risco de ir para o Mundial. Né? Que se ganha a Libertadores para o Mundial. Eu acho que está certo. Pensar dessa forma está certo. E preocupar com o brasileiro, você vai tocando o brasileiro nesse planejamento pessoal, você vai seguindo ali. Tem que ficar no G4. Não distanciar. Ninguém está disparado. O Flamengo não disparou. Outra coisa também, Paulo, interessante, desculpa te interromper, mas é que assim, tá jogando com as peças na parte alta da tabela. Exato. Se tivesse lá embaixo, a situação era outra. Tá lá em cima, tá dentro da meta, tá tranquilo. Claramente. Teoricamente, tranquilo. É porque ano passado, o que acontece? Ano passado o Corinthians deu uma desgarrada, né? E o Corinthians acabou ficando de fora das competições mata-mata. Então, com a desgarrada e fora das competições, ele teve mais gás para... E mesmo assim tem uma queda boa no começo do segundo turno. Fôlego, né? Agora, esse ano, olha só, o Flamengo é o líder. O Flamengo está na Libertadores e está também na Copa do Brasil, além do Brasileiro. Então, ele também, uma hora, vai ter que poupar alguém. E não desgarrou. Ele está 2 pontos acima do São Paulo, está ali pertinho. O São Paulo está na Sul-Americana e está também, né, no Campeonato Brasileiro. Então, uma hora também vai ter que escolher alguma coisa, aí vai ter que poupar. Faz opção. Da tabela de hoje, só o Atlético tem só o brasileiro. Mas, ao meu ver, você pode ficar até bravo, o Galo não vai brigar pelo título. Até por essa desmontagem de elenco que teve agora. A não ser que aconteça alguma coisa que consiga realmente Nesse encaixar. momento, eu tenho a opinião de que não briga pela primeira colocação, pelo título. Vai brigar pro G4 ali o Atlético. Pois é, e o Galo está afiando as esporas para encarar o Bahia na segunda-feira em Salvador. Hoje,
Vamos dizer assim, haja mandinga lá na Boa Terra também, né? Haja galo em campo também. Fala, Péricles, meus amigos do Bola na Área. O Atlético ganhou mais um dia para se preparar até a próxima rodada. Lembrando que o time só entra em campo na próxima segunda-feira contra o Bahia, lá em Salvador. Então tem atividades aqui na Cidade do Galo, neste sábado e também no domingo. Atividades fechadas, sem acesso da imprensa. E a equipe que entra em campo em Salvador deve ter pelo menos 3 mudanças. Uma já confirmada na lateral esquerda. Fábio Santos, com entorse no tornozelo esquerdo, não entra em campo. E aí fica a dúvida, Juninho pode ser improvisado, o zagueiro, ou então Carlos Gabriel, o lateral que entrou no lugar de Fábio Santos contra o Paraná, assumindo esta posição. Outros 2 jogadores podem retornar à equipe, Luan e Matheus Galdesani, livres de suspensão. O técnico Thiago Largue não adiantou a equipe que enfrenta o Bahia, mas falou sobre o padrão de jogo que ele espera que o time tenha lá contra os baianos em Salvador. Desde que eu estou no comando, a gente procura colocar um time ofensivo com 3 homens de meio campo, né? Geralmente é um homem que segura mais, um 5 e 2 meias, né? No caso, o Elias e o Galdesani, foi Blanco e Casares, enfim. São 3 homens no meio e esses 2 outros, eles chegam muito na frente, né? O último jogo foi isso. O volante Matheus Galdesani, que pode retornar à equipe, também esteve na entrevista coletiva e falou sobre essa expectativa de reassumir uma vaga no time titular. Estou trabalhando, né? Acho que a oportunidade que eu tive eu pude aproveitar bem. Esperando do Thiago, né? Ver o que ele vai fazer, a opção é dele, né? Ele é treinador. E, como eu disse, estou trabalhando e quando a oportunidade chegar, eu quero mostrar novamente que eu sou capaz. Então é isso, Péricles. O Atlético, com algumas mudanças, buscando essa vitória contra o Bahia lá em Salvador, nesta segunda-feira. Beleza? Um grande abraço a todos vocês por aí. Tá certo, Laura. Muito obrigado aí, o Dino por Harmonia, participando com a gente aqui no Twitter, falando o seguinte: fala, rainha da lactose. Tá bom, Dino. Tá bom, vou te perdoar. Tá bom. Patrick errou muito, mas tem que ter paciência com ele. Com o garoto Emerson, não tá com apenas um erro, não. Por que isso? Como é que é? Fala ainda. Patrick errou muito, mas tiveram paciência com ele. Mas com o garoto Emerson, não existe isso. Ele errou só uma vez, será? Será? Eu concordo com ele. Ô, gente, o Patrick tá errando desde que chegou no Atlético. E quem renova... O Patrick tem 7 anos que está no Atlético, um negócio assim, né? 6 anos. E estão renovando. O garoto Emerson é de potencial. Errou contra o Flamengo mesmo. Errou. Mas o Patrick entregou contra o São Paulo, por exemplo, né? Eu acho que devia testar mais o garoto, que me pareceu um bom jogador. Estava um pouco afobado contra o Flamengo, você viu que ele sentiu um pouco. Mas acho que é bom jogador. Igual o Juninho também errou lá e está crucificado. O Bahia está pedindo para cair. Até que ponto os baianos podem assustar o Galo que luta pelo G4? Bahia é 16º hoje, né? Na tabela, se não estou enganado. Está pedindo para cair mesmo. Está na porta ali, né? Mas é um time... O Anderson chegou lá há pouco tempo, né? Já está muito pressionado também, a questão de resultados, como o Mano falava antes lá. Perdeu lá o Nordestão lá, né? Para o Sampaio Correia, né? Então, aí agora na Copa do Brasil conseguiu passar, mas na Bacia das Almas lá contra o Vasco, foi 2-0, o Vasco pressionou bastante. Na Copa Sul-Americana fez um bom resultado no primeiro jogo agora, mas... E com o time reserva. Com o time reserva. Na Copa Sul-Americana jogou com o time reserva e ganhou 2-0. Mas agora joga a sua vida contra o Atlético, você vencer de qualquer jeito. É um jogo muito importante para o Bahia, mas o Atlético pode se aproveitar disso. Tem um menino muito bom lá que é o... O Zé Rafael? Não. O Vinícius? Júnior, da terra do Júnior Cardoso lá, gente. Brumado. Tá de Brumado? Júnior Brumado. Bom jogador. Você não viu. Muito rápido. Eu tenho visto mais o Vinícius, que é atacante, tem aparecido bem, fazendo os gols. E o Zé Rafael, que já teve na pauta. Muito bom jogador. O Lucas de Passatempo está falando o seguinte aqui. Pessoal, boa tarde. Em termos de brasileiro, o Atlético tem mais obrigação de lutar pelo título que o Cruzeiro, já que a Raposa está disputando 3 competições ao mesmo tempo. É por aí? Não, todo mundo tem a mesma obrigação. Não tem diferença. O Atlético tem uma meta de conquistar esse brasileiro, né? O Atlético tem, mas esse ano acho que vai dar não, viu, Pérez? A meta começou... Investir um pouco mais. Com conquistar, mas agora com a desmontagem do elenco, o Thiago Largue já falou em G6, então acho que ele está certo. Tem que ir com os pés no chão. Para você ser campeão, você precisa ter não só um time, você precisa ter um grupo. E eu acho que o Atlético mexeu muito, fez muita mudança aí no meio da temporada. Eu não sei se tem fôlego para conseguir ser campeão, não. A contusão do Fábio Santos mostra que não existe esse grupo. Não tem reserva mesmo. Quer dizer,
tinha que ter essa preocupação antes, não agora. Vai ter que correr. Agora tem um cara, falta um lateral esquerdo. Mas sinceramente, se o Atlético pegar um G4, G6 aí, Ivan, já tá de bom tamanho. Tá bom tamanho. Tá de bom tamanho, porque pelos investimentos, você vê que o Atlético praticamente não comprou ninguém. Comprou agora o Thiara, né? Foi um valor alto, mas o resto do jogador é emprestado. E dentro do que a própria diretoria tinha falado, né? Que não tinha recurso para investir. Então tem que ter criatividade mesmo e um pouco de paciência. Tá certo, aqui o Rui Maia tá falando o seguinte: estou doido ou escutando mal? Aqui no BA Alterosa. Falar que Adilson Batista é um treinador de Série A, isso é uma vergonha. Pô, Rui, eu vou respeitar a sua opinião, mas assim, quero que você respeite a nossa também, a minha principalmente. Pois, então uma gelada aí. Ele é um treinador de Série A, sim, senhor. Não adianta, né, falar... É até falta de respeito falar Quantos com a treinadores foram finalistas de Copa Libertadores? Eu queria saber. Do Brasil. Aí, né? Não, só para início de conversa. Chegou uma Libertadores, perdeu, mas chegou no final. E a carreira do Adilson poderia ter sido muito mais diferente do que é se ele ganhasse aquela Libertadores. Sim, concordo. E se ele tivesse um pouco mais naquela época do que ele parece que está tendo agora, com um pouquinho mais de humildade. Qual treinador Série A, Ivan, que a América teve além do Adilson, que eu bato nessa tecla? É Série A, sim. Eu lembro do Carlos Alberto Silva, professor Carlos Alberto Silva. Lembro que o Anderson ganhou esse status, conquistou esse status. Treinou o Grêmio, Fluminense, né? Conquistou esse status também. E o Adilson. São os três. O Givanildo me fala, a memória é só... O Givanildo é de Série B. É o rei do acesso. Rei do acesso. Ele é o rei do acesso, sempre. Inclusive de acesso de raiva para o do América várias vezes. C para B, B para A. Ele é o mestre disso. Mas não é um treinador... Não deixa de ser competente também, mas não é um treinador com cancha de Série A. Agora o Adilson tem mais porte de treinador. O Adilson joga junto com o time, igual foi falado aqui. O Adilson está ali na beira do campo. A hora que o Wesley foi expulso, ele foi lá buscar o Wesley para não ter mais confusão. Por exemplo, se você fosse colocar... O treinador deixava o trem correr. O pessoal sugeriu aí, que eu até falei que acho que vai ser um dos grandes treinadores aí do futuro, o Zé Ricardo. O pessoal queria no América, mas é treinador caro, gente. É treinador que está com... Caro e é aposta. E é aposta. O Jair Ventura. Treinador caro também, estava no Santos lá, ganhava 300 mil reais. Adilson não está ganhando isso no América, né? Não. O Zé Ricardo estava aí de pré-palavrado aí com o Santos também, em torno de 350 mil reais. A América não tem esse dinheiro hoje. Então, acho que o Adilson foi uma ótima aposta, sinceramente. E o América tem uma parada torta, né? Vai pegar o Santos amanhã, às 7 da noite, lá na Vila Belmiro. O Coelho pode ser o azarão dessa rodada aí, o franco atirador? O Santos, né? O Santos sem treinador, né? Mandou o Jair Ventura embora. Vai ter chulapa lá na beira do campo. Vai ter chulapa, imagina. E tem uma confusão, porque ele foi expulso, né? Sim, mas aí o Santos, ontem, né? Foi até a CBF, perguntou, ele não está na súmula, a expulsão dele, então ele vai ficar no banco. Tá vendo? Eu acho que a América tem chance de ganhar esse jogo. Também acho. Franco atirador mesmo, a palavra certa. O Adilson deve jogar com 3 volantes. Zé Ricardo joga no lugar do Leandro, Juninho e Christian no lugar do Wesley. A gente vai analisar esse time daqui a pouquinho. Vamos falar do reforço que chegou aí. O novo reforço, Robinho, ex-Fluminense. O meio atacante, Robinho, foi apresentado ontem pelo diretor de futebol, Ricardo Drubski. Ele assinou com o Coelho até o final de 2018. Fica ali no Lana Drummond por empréstimo, então. Bom jogador. Poderia ter 3 Robinho, né? Cada um mineiro vai ter seu Robinho, né? Cada um tem o seu Robinho, né? Cada um tem o Robinho que merece. Na verdade, ele apareceu muito bem no Figueirense, Pérez. E o Caveirão vem aí também, né? Vem o Caveirão. Tem o Caveirão aí. E vem um menino do Caxias chamado Wesley também. Mais um? Um atacante. Atacante, que é o destaque do Caxias na Série D. Agora, esse Robinho aí... Esse Robinho tem um caso curioso, que eu conversando ontem com ele e tal... Ele começou, até 20 anos, ele tem 22, ele era chapa de caminhão. Aí um amigo dele arrumou um cara para investir nele, para ajudar ele, para ele poder... Aí foi para o Guaratinguetá, Grêmio Barueri e Atibaia. No Atibaia destacou, na Série A3. Aí foi para lá no Figueirense. Isso, lá foi bem no Figueirense, o Fluminense pegou, mas ele reclamou que não teve chance no Fluminense. Ivan, você já começou a analisar o time do América aí, então, Toninho, vamos passar para 17 aí de uma vez? Vamos analisar o Santos e a América e o Coelho pode estar escalado assim para o Ivan dar aquela análise para a gente aí. Vamos ver. Escalação do América. Vamos lá. João Ricardo, Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos. A zaga não vai ter o que mexer, não tem, Ivan? Não. Nem não, né? Agora aí. Zé Ricardo, Donizete está suspenso. Juninho, Christian, Davi, Wesley está suspenso e o Rui. Seria isso? Judivan, porque o Moura está suspenso e o Giovani. A expectativa aí é em cima do Judivan. Judivan, está na hora dele, né? Está na hora dele fazer um gol, alguma coisa, e ele quer isso muito. O caso do Giovani, que já treinou hoje, normalmente vai jogar, ele sentiu uma pancada, teve uma pancada no joelho, mas saiu do jogo. Saiu, Mas está tudo bem, já treinou, e é um cara de criação. O América joga com 5 lá no meio, sendo que 2 são responsáveis pela armação.
O meio de campo ali, muita vitalidade, né? O Zé Ricardo é muita pegada, o Juninho muita pegada e o Christian também é bom volante. O Zé Ricardo, eu não sei o que aconteceu, por que ele não jogava. Perdeu chance, né? Nas finais contra o Atlético, nas semifinais contra o Atlético, ele foi mal, né? Foi mal. Aí dali pra frente ele não foi mais titular como o Anderson. E o Juninho fez um golaço contra o Cruzeiro, aparecendo de elemento surpresa, né? São 3 volantes, mas 3 volantes que sabem jogar. Sabe jogar. Todos 3 sabem jogar. Até o Juninho, que é um pouco mais limitado nessa saída de bola, aparece na frente, está fazendo gol. Golaço, fez um golaço. Então é um time interessante esse aí. Vamos ver o que o Adilson prepara, né? Não tem muito tempo. Jogou quinta. Ainda não tem dedo do Adilson. São 3 treinos só. Não dá. Se que véspera, você não consegue. O bom do América é que agora vai ter 3 semanas cheias para trabalhar, né? Com o jogo só no final de semana, depois do Santos. Aí dá para o Adilson já implementar o gol. O Adilson conhece o time e tudo mais. E amanhã tem decisão no futebol, hein? Envolve o América aí. Decisão do futebol feminino da capital, às 11 horas da manhã. América e Manchester vão a campo no estádio das Alterosas, lá no Sesc de Venda Nova. Que beleza, hein? Para definir quem fica com o título da Copa BH de futebol feminino da temporada. O Coelho busca a 3ª conquista consecutiva, enquanto o clube lá do bairro Rio Branco, não é isso? Tenta levantar o caneco pela 2ª vez em sua história. Os torcedores que forem prestigiar o futebol feminino de perto devem levar aí 1 quilo de alimento não perecível para ser trocado pelo ingresso. Já que quem não puder ir ao Sesc, então faz o seguinte, o jogo vai ser transmitido sim, através do perfil da Federação Mineira de Futebol ou no link Final Copa BH de Futebol Feminino, América versus Manchester. É Manchester ou Manchester? Manchester. Fica mais chique, não fica? Futebol feminino precisando de apoio e o América aí marcando mais uma vez aí. Futebol feminino que já tem a equipe, né? Já tem um tempo. O América está criando uma tradição de futebol feminino. Isso é importante. E esse desenvolvimento do futebol feminino tem surgido, a cada ano surge 1, 2, 3 Lembrando times. Que a partir do ano que vem, todos os times da Série A e B precisarão ter um time feminino. Sendo que pode ser, a gente até conversou isso com o Itaí Machado na quinta-feira, o Cruzeiro, por exemplo, ainda não definiu se vai ter time próprio ou se vai formar uma parceria e terceirizar isso aí. Para quem não sabe, a Escola Americana tem um timaço de futebol feminino. Pois é, pode ser uma opção. Pode ser uma opção para alguém. Alguém faz uma parceria com eles. Tem inclusive 4 meninas que foram esse ano dos Estados Unidos jogar lá. Porque lá nos Estados Unidos o futebol feminino. A Escola Americana ali do Buritis? Não sabia. Legal, bom saber. Atlético Cruzeiro vão precisar disso, né? Bom. Pois é, você tem estrutura, né? E você tem um nome, você tem a camisa, e você tem o time pronto, melhor ainda. Exatamente. Pois é, o Atlético, voltando a falar do Galo aí, muita participação aqui no BA Alterosa. O Atlético só joga na segunda-feira, pega o Bahia e deve entrar em campo assim, lá na Boa Terra. Vamos dar uma conferida comigo aí. Na zaga não tem novidade. Vitor, Patrick, Gabriel, Leonardo Silva e o Carlos Gabriel. O Gabriel que está voltando, né? Depois da crise. Deve voltar, não deve? Deve pegar a vaga, né? Acho que depois não tem muita dúvida, não. Ali vem então o Zé Wellison, o Elias Galdesani e o Xará. Luan e Ricardo Oliveira? Luan volta? Acho que volta. Pega a volta? Volta. A dúvida é o Galdesani, se vai jogar ele ou se vai jogar o rapaz lá, o Terans, né? O Terans, né? Vamos ver. Acho que até entra o Galdesani, parece ser um time mais cauteloso, assim. E o Andrade sacado do time mesmo, não tem jeito, não. O Tomás Andrade? É uma opção. Mas não teve bem, não, né? E tem o Casares, né? Tem o Casares. O Casares é banco, por enquanto. À disposição de novo. Igual o Casares, né? Que a gente vê. Mas deixa eu te falar, eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Paulão? Tinha muito atleticano aí que tava rezando pro Casares não ser vendido, viu? Porque, assim, dos gols do Atlético, até um levantamento feito pelo nosso colega lá, o Léo Gomide, o Casares, o Ricardo Oliveira e o Roger Guedes, né, antes do Roger ser vendido, participaram de 93% dos gols do Atlético. Eu sou fã do futebol do Casares. Ele é que tem que gostar mais. É verdade. Inclusive de futebol. Botar a cabeça no lugar. Ele é muito bom jogador. Casares, um abraço para a turma que está assistindo a gente lá, com certeza. A Alterosa pegando em vários municípios aí de Minas. Né? Casares gosta muito lá de Pirapora, viu? A turma de Pirapora gosta bastante. Pirapora é terra boa. Aqui, né? Pérez. Aliás, Pirapora, terra do Buscapé, que está fazendo aniversário. Barranqueiro. Barranqueiro O garçom lá do Barba Azul faz aniversário e é um baita do garçom, um amigo nosso. Um abraço pro Barba Azul, então. O Buscapé tem um cara até engraçado. Na Copa do Mundo aqui no Brasil, o Buscapé, ele me buscou lá no jornal, me ajuda, o que foi o Buscapé? Tá cheio de gringo, eu virei auxiliar de garçom. Fazia os pedidos para ele. Vamos ver o provável Cruzeiro para encarar o tricolor paulista que vem ao São Paulo. A Raposa pode ir assim, ou não? O Mano não está anunciando, então a gente vai especular. Vamos lá.
Fábio, Romero, Dedé, Léo e Egídio. O Léo pode ser poupado nesse jogo. Que é o quinto jogo dele. O Dedé não? Pode ser poupado. Dedé não, ainda não, fora né? do último. Foi no último, Ainda né? não. Agora o Ariel Cabral entra no lugar do Lucas Silva, realmente. Isso, provavelmente. Isso. Normal. E aí o Thiago Neves deve sentar para descansar e o Robinho fica no time ali. Aí tem o Raniel. Por que não o Edilson no lugar do Romero e põe o Romero no meio ali, poupa o Henrique também, já vai ter. O Edilson vem de lesão. Aliás, o Edilson vem devendo muito no Cruzeiro, tá mais no DM do que tudo. Não treinou, né? Na semana foi poupado na quinta-feira. Pode ficar de fora aí. Mas nessa posição aí não tem problema. O Romero tá bem, né? E o Romero tá muito bem. Tá muito bem mesmo. Tá bem. Thiago Neves aí tá fazendo falta ali, mas ele poderia entrar. É o quinto jogo com dele, o Rafinha e o Robinho. O Thiago Neves deve ser Acho que ele vai descansar. Então seria o Rafinha e o Robinho ali compondo o meio campo. Raniel e Barcos na frente. Será que o Mano tem? Eu acho que ele vai de Rafael Sobis. Vai com Sobis? Eu acho também. Com quem? Com Barcos, né? Com Barcos. E deixa o Raniel para... O Raniel vem fazendo. Está dando muito certo esse esquema do Raniel entra e muda o jogo. Entra com velocidade, já desenvolveu. Desde antes da Copa do Mundo tinha dado certo. Eu fiz uma matéria semana passada falando disso. Ele falando e o Raniel falando também. O Cruzeiro está brincando de fazer troca-troca. Isso não vai dar em nada, não. Tem que escolher o que quer e definir qual campeonato. Diz o Célio aqui, de Governador Valadares. Calma, Lucas Célio, Lopes também falando que está muita polêmica em relação ao Cruzeiro, não está gostando disso, não. E o Célio Dias, qual campeonato o Cruzeiro está querendo, afinal? Todos os três. Mas a prioridade é Libertadores, né? A prioridade é porque o mata-mata, né? O mata-mata você não pode deixar para depois. No brasileiro você consegue recuperar. Você perde um ponto fora, depois você vai lá e consegue. No caso do mata-mata, não. Então, eu acho que o Cruzeiro tá certo. Na Europa é muito comum isso, gente. Você tem grupo para isso, para poder escalar os jogadores. Trabalhar, exatamente. Olha só, pessoal, estamos chegando ao fim. A gente agradece a todos pela participação. Ficamos por aqui. Mais esporte na segunda-feira, a partir do 12h45, com a bancada democrática no Alterosa Esporte. Bom final de semana, bons jogos. Até sábado que vem com mais um Bola na 11h45 é o horário. Falei 12h45, fiquei louco. 15 para o meio-dia. Até meio-dia e meia, Alterosa Esporte. Um abraço. Ivan, Paulão, Paulinho. Valeu. Tocando aí. Um abraço para vocês. Muito obrigado.